E aí, pessoal, tudo bem? Bom, tava de férias, fiquei um tempinho fora. Enquanto eu relaxava, o mundo não parou. Quem dera, né, se o mundo pudesse dar uma paradinha enquanto a gente sai de férias. A economia global tem mostrado aí sinais de desaceleração, pressões fiscais, comerciais. O mercado cripto enfrentou aí uma volatilidade extrema. A gente teve uma sexta-feira em que o mercado acabou derretendo e a gente voltou a ver aquelas quedas de 10, 15% em ativos já consolidados como Bitcoin e Ethereum. E na parte geopolítica, a gente teve tensões no Oriente Médio, Ásia em relação aos Estados Unidos e China, o Xi com o Trump, parece que aquele papo de surdo e mudo, um fala, o outro não escuta, o outro não escuta, o outro fala. Bom, vamos fazer um resumão, eu vou focar no mais recente, no que aconteceu, mas a gente tem aqui um overview dos últimos 15 dias. Bom, vamos começar. A economia continua volátil, então a gente tem dívidas crescentes, inflação persiste em alguns países, apesar do shutdown dar alguns sinais aí de desaceleração nos Estados Unidos da economia e não do shutdown. E no Brasil o dólar continua sem uma tendência firme. Você tem movimentos aí, teve um movimento grande de queda, então o dólar saiu lá de 6,10, chegou a 5,30 quase, se não me engano. Agora navega na faixa dos 5,40 e e o dólar é muito influenciado por commodities em alta, né? Então você tem aí o minério de ferro conseguindo se sustentar, se não me falha a memória, em $120 e conversas entre Estados Unidos e China, que nem a gente comentou no início, meio que aquele papo de surdo e mudo, a gente não sabe de fato o que vai acontecer. O Ibov segue instável, então a gente tem alguns agentes de mercado atentos ao novo pacote fiscal do governo, é o famoso Karate Kid, né? Tira casaco, bota casaco. A gente tem uma possível volta da discussão do IOF, muitas medidas aí sendo fatiadas para arrecadar imposto, recuperação judicial da Ambipar. Não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas foi um acontecimento que impactou muito o mercado. E a Netflix, eu tenho certeza que muitos aqui têm a conta, né? Teve um resultado não tão bom quanto esperado por problemas no país, problemas trabalhistas. Quem diria, né? Quem diria que o Brasil ia impactar de maneira trabalhista uma empresa? Bom, o Banco Mundial manteve a previsão de crescimento de 2,4% para o Brasil em 2025, acima da média da América Latina. Mas lembrando, comparar o nosso país pela média não é a melhor das métricas, né? Então a gente não pode se comparar com a média. O Brasil deveria ser o país que mais cresce, deveria ser o país que puxa esse crescimento. Globalmente, o FMI projeta um crescimento mundial caindo para 3,2 em 2025, muito drivado com riscos de dívida dos Estados Unidos, inflação nos Estados Unidos e uma possível trade war, aí, uma guerra fiscal, comercial entre Estados Unidos e China. Mais uma vez, falando das terras raras. Na Europa, obviamente, a gente tem o CAC-Quarante, que teve um aumento expressivo ontem, muito porque a situação na França já não é tão boa assim. Qualquer índice de melhora, ele pode trazer o mercado francês para cima. No Canadá, inflação subindo para 2,8%, com desemprego em 7,1%, o que sinaliza uma estagflação. O que é a estagflação? É a inflação subindo e o desemprego subindo, ou seja, o desemprego não é capaz de controlar a inflação. O país está estagnado, ele não cresce, mas a inflação continua crescendo. Eu acho que algum país que fala português já passou por isso recentemente, né? E em cripto, o nosso Uptober vem se transformando em um outubro vermelho, né? Quem sabe, quem gosta de filme aí sabe que tem um filme muito relevante aí, muito bacana, que se trata do outubro vermelho. A gente tem quedas acentuadas, o Bitcoin recuperou um pouquinho ontem, mas hoje ele já mostra um sinal de cansaço. Parece aquele lutador de boxe já aposentado, né? Tem um round bom,
e começa aí a dar sinais de cansaço, mas calma, a gente sempre sabe e o Bitcoin pode surpreender, né? A gente teve aí um flash crash que apagou 84 bilhões de valor de mercado. Acho que muita gente já comentou sobre isso. Por que isso aconteceu, né? De novo, Trump e Xi Jinping não estavam falando a mesma língua. Obviamente eles não falam, mas não falaram a mesma língua. E esse descasamento do discurso acabou fazendo com que o mercado panicasse. O mercado panicou, saiu, todo mundo começou a zerar a posição e aí, ambulância passando, recolhem-se os mortos, né? O Ethereum caiu para baixo de $3.900 e mostrou aí que as quedas, as pequenas quedas de 40%, 50% podem ser que voltem a acontecer. A gente viu muitas altcoins caindo mais de 100% nesse dia, tá certo? Pensando no que acontece quando quedas fortes são destaque, né? A BlackRock adicionou 1.900 bitcoins ao seu ETF, ou seja, enquanto muita gente alavancada foi liquidada, perdeu o seu capital, ou não todo, mas o capital alocado àquela operação, a BlackRock fez o quê? Comprou mais Bitcoin. O Michael Saylor também deve ter comprado mais um pouco aí. A gente acabou não vendo nenhuma movimentação dele que foi declarada, mas muito provavelmente ele deve ter comprado. Destaque positivo, Zcash, então ele prosperou, né? Ele teve um aumento significativo. Aptos também subiu 5%. E um outro destaque, a Coinbase comprou a plataforma Echo por $375 milhões, pensando em expandir ferramentas de investimento. O que a gente está vendo no mercado cripto é que algumas fraudes persistem, né? Arquitetos de cripto de Melania Trump foram acusados de scams em meme coins. Isso não é bom para o mercado, certo? Isso é algo que acaba indo contra todo o mercado de cripto, que prega muita transparência, que a blockchain prega transparência e prega descentralização. E aí, pessoal, para finalizar, né, resumindo aqui a nossa história, a gente tem tensões globais ainda muito delicadas. O foco, obviamente, é no Oriente Médio. A gente tem a relação Estados Unidos e Rússia e também China muito delicadas. Tivemos o cessar-fogo entre Hamas e Israel, mas o conflito persiste. É um cessar-fogo frágil, é um cessar-fogo que talvez não traz tanta certeza assim que a guerra terminou, e o Trump está dizendo que ou o Hamas se desarma ou nós vamos desarmá-los. É uma declaração forte e eu espero que ela seja cumprida por parte do presidente Trump. A gente precisa fazer com que o braço terrorista acabe. Tá? Então isso daqui é algo bem delicado. A China aposta muito alto em tecnologia, né? Tendo a sua estratégia geopolítica número 1. O que isso quer dizer? Elas priorizam uma autossuficiência muito grande em chips e em IA, diante da tarefa dos Estados Unidos. Então, de um lado, os Estados Unidos põe tarifa e aumenta a tensão comercial, do outro, a China tem tentado e conseguido, obviamente, se distanciar nessa parte de IA. Obviamente que a gente não sabe o quanto disso é verdade, mas sabemos que a China está bastante avançada. E do nosso lado aqui, a gente está preocupado com o tigrinho, com o influenciador e com algumas outras coisas, né? E aí, para finalizar também, a gente tem exercícios navais entre China e Arábia Saudita, que é o Blue Sword, fortalecendo esses laços de Ásia e Golfo. Estados Unidos firmando acordo com a Austrália sobre minerais críticos para reduzir dependência chinesa e a Arábia Saudita sobre defesa. No BRICS, tensões com Trump, Lula, parece que essa reunião nunca sai. Índia, Paquistão, é um mundo multipolar, fraturado, com risco de conflito a qualquer momento, e isso afeta muito a energia e afeta muito o comércio. A gente precisa aí
talvez de alguns momentos de paz para tentar fazer com que a economia mundial se recupere, fazer com que tudo fique num cenário um pouco mais calmo para a gente conseguir navegar em águas mais tranquilas. Pessoal, é isso. Obrigado. Foi um resumão, né? Algumas informações aí um pouco descoladas, mas a gente tentou trazer um resumão para vocês e voltamos na sexta-feira com mais novidades. Um abraço!